tá? Pronto, então voltando aqui na nossa gravação, aqui no início, aqui nós estamos mostrando, né, uma dissertação de mestrado que eu considerei muito boa, né? E aí, ó, nós estamos vendo a primeira página, que é a capa, para a gente ver alguns detalhes sobre como uma monografia, uma dissertação, ela é organizada, né? Então vem aqui, ó, o nome da universidade, a UFMG, vou aumentar um pouquinho, a UFMG, e vem o departamento, né, que seria a Faculdade de Direito, programa de pós-graduação. É uma dissertação em Direito. Aí vem aqui o nome da autora, né, que como eu falei, não conheço, tá? Só gostei da dissertação. E aí, aqui no título, vem o seguinte, ó. Você fica sabendo exatamente sobre o que é o trabalho simplesmente pelo título, né? Tem um subtítulo, ó, Big Data, Algoritmos e Microdirecionamento, ou seja, a questão da análise, né, de Big Data através dos algoritmos e o microdirecionamento de propaganda, né? Desafios para a regularização da propaganda eleitoral, ou seja, ela está vendo, né, as dificuldades de você regular esse tipo de prática, de você regular a propaganda eleitoral. E aí, final da capa, ó, cidade, ano, né, Belo Horizonte. Em seguida, você tem a chamada folha de rosto. Aí a folha de rosto é um pouco diferente, né, vem o nome da autora em primeiro lugar, repete aqui, ó, o título, né, o tema, e aqui vem uma série de informações que são pedidas pela ABNT, né, a quem a dissertação é apresentada, né, qual é o tipo do trabalho primeiro, né, que é uma dissertação que foi apresentada, né, ao programa de pós-graduação, né, de Direito da UFMG, para quê, né, o que é que ela queria obter com isso, né? Obtenção do título de mestre, né, em Direito Político, mestre em Direito Político. E o nome do orientador, né, no caso, orientadora, professora doutora Adriana Campos Silva. Então, você sabe que a autora, Júlia Rocha de Barcelos, ela foi orientada pela professora, né, Adriana Campos Silva. E aqui repete, né, cidade e a data. Essa parte aqui é a ficha catalográfica, né? Ela não vem em seguida dessa folha de rosto, mas vem atrás, né? Ela vem impressa atrás, né? Folha de rosto. A ficha catalográfica, pessoal, não é vocês que fazem, tá? É a biblioteca da universidade, ela... Felipe, Oi, pois não? mas um artigo de mestrado não é diferente de um, por exemplo, desse que a gente tá fazendo, não? Tipo, eles não são mais complicados? Não, sim. O... Existe o artigo e existe os TCCs, né, e a dissertação do mestrado. No, no encontro síncrono passado, eu falei para vocês, eu mostrei para vocês, né, como era um artigo, né? E agora eu estou mostrando para vocês como é um TCC, né? Eu vou, depois que eu terminar aqui, eu abro um artigo para você ver, tá? Deixa eu só terminar de mostrar aqui. Mas isso aqui, o TCC e a dissertação do mestrado, formalmente, assim, na forma, elas não têm tanta diferença. A diferença é mais no conteúdo, que a dissertação de mestrado é algo mais abrangente, mais aprofundado, né? O TCC, ele
é menos ousado, né? Mais resumido e tal. Mas essa forma aqui que eu estou mostrando para vocês é igual, tá? Mas deixa eu terminar que eu mostro um artigo para vocês, beleza? Pronto, aí vem a ficha catalográfica, isso aqui é a biblioteca que fornece para vocês depois, isso depois se vocês defenderem e já forem aprovados, né? Aqui vem uma ficha de aprovação, né? A universidade vai dar o modelo dessa ficha e aí vem os integrantes da banca examinadora. Assim que eles aprovarem, né, o seu trabalho, vocês entregarem, né, as cópias do trabalho aprovado, tal, né, dentro dos requerimentos da universidade, eles vão assinar essa folha, né. Geralmente são pedidas 3 cópias e aí os componentes da banca assinam, né. E aí vem uma parte opcional que você pode colocar, isso aqui é opcional, agradecimentos, você agradece ao pai, à mãe, a Deus, né? Ao namorado, à namorada. Geralmente é assim, né? Vem aqui umas passagens, né? Umas epígrafes, né? Que você pode colocar também. Isso aqui tudo é opcional, tá? E aí entra ó, o resumo, pessoal. Ela entrou aqui com o resumo do trabalho dela, né? Vocês observem, ó, como é uma dissertação de mestrado. Quanto maior o trabalho, vai requerer um resumo maior, né? Então veja o tamanho do resumo, né? Vocês lembrem que o resumo, ele é resumo mesmo, tá, pessoal? Ele traz o objetivo, né, principal do trabalho, ele traz o que o trabalho trouxe, né, em cada parte, traz as conclusões, né? Aí é 500 palavras ou é 1000? Nesse trabalho aqui eu não sei, tá? Eu sei que geralmente em artigos assim eles pedem entre 150 e 250 palavras, por aí vai, né? Em, em TCC varia de instituição para instituição, tá? Mas geralmente dá uma paginazinha dessa assim, sabe? Em TCC, né? Às vezes um pouco menor, mas dá um resumo grandinho desse assim, né? Até quando eu fui fazer minha monografia uma vez, eu fiz um resumo pequeno, aí o cara mandou, não, tá muito pequeno, né? Ele mandou voltar e refazer para fazer um maior, né? A primeira monografia que eu fiz, né? Ele mandou refazer, que eu fiz muito pequenininho, né? Aí vem o abstract, né? Que é a tradução daquilo ali para o inglês. E aqui tem as keywords, tá, pessoal? Em português as palavras-chave, né? Depois do resumo, aí ele coloca aqui 5 palavras-chave, né? Geralmente hoje em dia se pede de 3 a 5, né? Palavras-chave que vai ajudar outro pesquisador a entender qual é o assunto, né, daquele trabalho. Ou seja, tudo isso aqui, esse resumo, essas palavras-chave e o tema lá, é para quê? Para que outro pesquisador chegue aqui e saiba sobre o que é o trabalho, para saber se vale a pena ele ler, né? Para facilitar a pesquisa de um modo geral, né, de outras pessoas sobre esses trabalhos. E aí vem um sumário, veja. O sumário é interessante a gente dar uma olhada. Veja o formato dele, né, e a formatação. Deixa eu mostrar para vocês. É uma distribuição que ela fez bem comum assim, né? Olhem, sumário vem centralizado aqui, né? E aí, ó, o número 1, geralmente o capítulo 1, já é introdução, né?
você já bota 1. Então, o que é que acontece? O seu primeiro capítulo, de fato, né, do seu trabalho, ele já vai ser o capítulo 2. O capítulo 1 é a introdução, né? E aí vem esse formato aqui com esses pontinhos, né, e a página no final. E aí, ó, se vocês observarem, ela dividiu o trabalho dela em 3 capítulos. Essa é uma divisão bastante comum, né? Como é que ela dividiu? Como é um trabalho considerando a questão tecnológica, né, da informática, do Big Data, né, dos algoritmos, microdirecionamento e tal, e ligando isso ao desafio de você regular a propaganda eleitoral, né, nessa época desse Big Data, né, ela dividiu da seguinte forma. Isso aqui é bastante comum, esse tipo de divisão, né? Ou seja, um capítulo vai sobre como a propaganda eleitoral já está incluída, né, no ordenamento brasileiro, ou seja, nas leis brasileiras. Como é que se regula a propaganda eleitoral? Aí vem um capítulo só sobre isso, né? Ou seja, o capítulo 2, aí ela divide em vários subtópicos, né? 2.1, 2.1.1 e por aí vai, né? E aí ela já faz aqui, ó, uma passagem, meio que como se fosse uma ponte, né, do capítulo 2 para o 3, ou seja, a internet e a propaganda eleitoral. Ou seja, já enfiou a internet no meio aqui, né? E fez uma pesquisa, ó, como essa propaganda ela é regulamentada de 1997 até antes da reforma de 2017, né? E aí no capítulo 3, que é o segundo capítulo de fato, né, do trabalho dela, ela entra aí já no tema da informática, né, Big Data, algoritmos e campanhas eleitorais. Aí ela entra, ó, ela sai do direito e entra na parte só de informática, né? O que é Big Data, algoritmos e aprendizado de máquinas, né? Comunicação na internet, algoritmos, redes sociais, bolha dos filtros. Ela está falando só de internet aqui e ela, no final, começa a entrar na questão da política na internet, né? Como é que a política funciona na internet, por aí vai, né? E aí, no final, ou seja, teve um capítulo sobre direito, dando uma espécie de marco teórico do direito, né? Uma espécie de marco teórico aqui da parte da informática e no final ela vai fazer a junção, né? Ela vai começar a pensar como é que realmente tudo isso acontece no Brasil, ó, encarando o desafio do microdirecionamento no Brasil. Aí como é que se usa a internet no Brasil, como é que é a proteção de dados no Brasil, né? Como é que se dá o impulsionamento de conteúdos na internet, nas eleições de 2018. E aí por aí vai, né? E aqui, aí ela finalmente entra na questão dos desafios, né? O que é que, quais são as dificuldades que ainda existem, né, para se regular essa propaganda eleitoral, né, na época de internet, por aí vai, né? Ela termina com uma questão aqui, um desafio teórico, né? E aí entra, ó, na conclusão, nas chamadas considerações finais. Ela cometeu algo aqui que é meio desaconselhado, que ela começou com introdução, né? E terminou com considerações finais. Mas também não vai, não é por causa disso que ninguém vai reprovar esse tipo de coisa, não. E aqui no final, ó, as referências, ó, sem número. Né? Geralmente é sem número. E aí por aí vai, né?
Aí começa, né? Começa o trabalho, né? Introdução. Aí você vê que ela começa a inserir, né? Digamos assim, o leitor, né? No tema, ó, já era possível se inferir a importância da internet, redes sociais e algoritmos nas eleições gerais de 2018 e por aí vai, né? Ela começa a inserir esse assunto, né? Inserir, né? O autor no assunto, né? Introduzir o autor no assunto. E aqui ela entra com o objetivo dela, né? Ela já entra na parte do projeto. Ó, considerou-se necessário, né? Assim, aferir se o ordenamento jurídico eleitoral está pronto para lidar com os desafios trazidos pela internet e seus novos modos de funcionamento, fortemente baseados em coletas de dados e etc. Né? Ou seja, aqui ela estabeleceu, né, qual é o objetivo do trabalho dela. Né? Qual é o objetivo? Aferir se o ordenamento jurídico eleitoral está pronto para lidar com os desafios trazidos pela internet. Ou seja, no final, ela provavelmente deve trazer uma resposta de sim ou não, né? Se esse ordenamento jurídico, né, que houve uma série de reformas, né, para essa eleição de 2018, se esse ordenamento ele já está pronto de lidar com para lidar com esses desafios, né? A minha hipótese é que não, né? Já de antemão, aí ela começa a entrar na parte de metodologia, né? Ó, o tipo de investigação envolvida é primordialmente o compreensivo. Aqui ela já envolve essencialmente um procedimento de análise do ordenamento. Ela já entrou na parte de metodologia, jogou objetivo e metodologia, né? Então, aí ela começa a dizer, ó, tudo que ela fez, veja. A compreensão sistêmica do problema demandou uma pesquisa de caráter interdisciplinar, envolvendo o direito, a ciência política, a ciência da informação e sociologia, né? Aí, ó, está inserida na vertente metodológica jurídico-sociológica. Ela já está jogando todo o procedimento, né? A parte metodologia e a parte procedimento. E por aí vai, né? Ó, primeiramente, analisou-se o ordenamento regulador da propaganda eleitoral no país. Veja os objetivos específicos aqui, né? Isso aqui foi o que ela fez naquele primeiro capítulo dela, né? E por aí vai. Aí por aí vai, dizendo tudo o que fez, né? Qual que eram os objetivos específicos, né? Já disse a metodologia. Provavelmente ali no início já falou da justificativa, né? E aí ela sai citando os autores que foram importantes para a pesquisa e por aí vai, né? Então, isso tudo vem num texto só aqui na introdução. E aqui finalmente começa o primeiro capítulo, que aqui é de número 2, né? Mas é o primeiro, né? Digamos assim. E aí ela começa, né? Fazendo uma série de conceituações para as pessoas que não entendem, né, o que é, né, a questão do Big Data, né,
daquela questão do microdirecionamento, né, de publicidade, de algoritmos e por aí vai, né? Então, já começa... Não, na verdade, esse capítulo é sobre a questão do direito eleitoral, né? Antes da reforma, né? Então, ela já começa a falar bastante coisa aqui sobre o direito eleitoral e por aí vai, né? Então é isso, né? Aí a pessoa vai seguindo, né? Fazendo o... Tem uns gráficos aqui, ó, figura 1 e tal, né? E aí ela vai indo, deixa eu chegar no final aqui, né? Só para concluir, vamos dar uma olhada na conclusão dela, né? Aqui já é o terceiro capítulo. Esse foi um trabalho muito bem feito, né? Deu para ver que a pessoa trabalhou bastante aqui, né? Teve muito trabalho mesmo para fazer. Aí ela faz um meia-culpa aqui, né? Antes de qualquer consideração. Isso aqui é a conclusão, né? As considerações finais. Reputa-se necessário destacar a dificuldade sempre presente ao pesquisar sobre direito eleitoral e sobre tecnologia. Ela está dizendo que esse trabalho, assim, devido à grande dificuldade do tema, ele não vai encerrar a questão, né? Não vai fechar a tampa, né, da questão, mas levantar, né, dar uma certa resposta e levantar aqui continuar a discussão, né, levantar questões para que socialmente a questão se prolongue, né. Aí ela vai falando, ó, das dificuldades, primeiro, né, um permanente processo de mudança, né, e por aí vai. Aí vai falando da velocidade, né, com que a própria informática e a internet mudam, né? Aí falou das críticas, né, que encontrou ao ordenamento, né, que rege essa questão eleitoral e por aí vai, né? Fala do desafio, né, que o Big Data coloca, né, para a questão eleitoral e por aí vai, né? Eu quero chegar na conclusão mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho. Ah, pronto. Ela chegou na conclusão. Falou tudo aquilo para dizer, ó, nesse sentido é possível constatar que o ambiente informativo do brasileiro, embora ainda influenciado pela televisão, se restringe cada vez mais às redes sociais, regidas por algoritmos e menos a meios de comunicação que passam por uma editoração humana. Assim sendo, são relevantes as novas iniciativas de proteção de dados, sejam elas legislativas, sejam elas jurisdicionais, para garantir um mínimo de controle da população sobre o uso dos dados coletados pelas plataformas. Ó, aí vem a conclusão, né? Ademais, percebe-se que a regulação do impulsionamento de conteúdo reflete inúmeros problemas já constatados a respeito do ordenamento jurídico eleitoral. Ou seja, ela está dizendo que o ordenamento jurídico eleitoral, né, ainda tem muitos problemas, né, a serem resolvidos, né, no futuro, né, ou seja,
as dificuldades, ou seja, o ordenamento que se encontra, né, as leis que nós temos no Brasil hoje, né, para regular esse processo eleitoral, elas ainda são muito fracas, né, diante do que a tecnologia apresenta aí de desafios, né, e por aí vai. Então você veja, ela colocou o objetivo lá em cima, né, lá na introdução, e aqui vem a conclusão, né, que nem eu disse para vocês, deve ser uma espécie de resposta sim ou não. Ou está preparado ou não está, né? Então ela concluiu, né, diante de tudo aquilo que ela afirmou no desenvolvimento, que de fato as leis do Brasil não estão preparadas para isso, né? E aqui vem as referências, né? Finalmente ela chega nas referências e sai colocando aqui tudo na regra da BNT. Aqui a gente vê que ela utilizou o itálico, né? Então é isso, pessoal. Essa aí é a estrutura, né, de de uma monografia, né, de uma dissertação de mestrado e por aí vai. É que nem eu falei, a única diferença é que a dissertação de mestrado é um trabalho maior, né? Você vê aqui que tem 170 páginas, né? É uma monografia, vai ter o quê? 80, né? Às vezes no máximo, né? Então pronto, é isso.